Virtual News. Moraes atende pedido de Tarcísio e suspende decisão do TSE, que gera impacto de 630 milhões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu ontem os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que altera o cálculo para pagamento de benefícios por tempo de serviço de servidores estaduais. Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, a determinação do corte de contas pode gerar despesa adicional de 630 milhões aos cofres paulistas. Moraes atendeu o pedido feito pelo governador Tarcísio de Freitas, que alegou em reclamação enviada ao STF que a decisão do TSE pode gerar graves consequências de natureza financeira e orçamentária. Ao analisar a consulta feita pelos municípios paulistas de Sares e Irapuã, o plenário do TSE entendeu que no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, durante a pandemia da Covid-19, pode ser contabilizado para calcular o pagamento de benefícios por tempo de serviço a servidores como quinquênio, licença-prêmio e sexta parte. A Lei Complementar 173 de 2020, que estabeleceu as regras de enfrentamento à emergência sanitária, definiu, entretanto, que esse prazo não deveria ser usado na contagem de tempo para a concessão dos adicionais e determinou que o computo voltasse a ser feito apenas em 1º de janeiro de 2020. A única exceção fixada pela lei se deu para servidores da área de segurança e da saúde. As informações são do Estadão e da Broadcast. 630 milhões, né? O Tarcísio gritou e a Xandão ouviu e falou, agora não. Juliana. Ai, Márcio Chaves. Agora pois é, o Xandão não. tá com a bola toda, continua aí no mando e o Tarcísio fazendo aí o seu trabalho de começar a se descolar um pouco desse processo que ficou impregnado por ter participado do governo anterior e colocando a sua personalidade, né, enquanto gestor do Estado de São Paulo, para conseguir aí as suas isenções, né, enfim, a sua independência administrativa quanto gestor, né? Mas é isso, o Xandão tá atendendo, viu? Não pode dizer que o Xandão não atende, porque atende. Xandão, a depender do pedido, ele atende. Xandão falou, não, no momento não, 630 não, depois. Talvez. E depois, Nossa, mas acho que é isso, né? Um tá tentando descolar, colocar sua independência, se posicionar de forma diferenciada, mas o Xandão é duro na queda, né? Então, assim, tem vezes que ele vai ceder, tem vezes que ele não vai ceder, e é isso aí. TSE suspende julgamento contra Bolsonaro por uso do 7 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu na noite desta terça-feira, dia 24, o julgamento de 3 ações contra a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as comemorações de 7 de setembro de 2022. O julgamento será retomado na quinta-feira, dia 26, com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. A sessão de ontem foi marcada por sustentações dos advogados e acusações de defesa, além da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o MPE, pela condenação de Bolsonaro. Nas ações, o PDT e a senadora Soraya Tronic, do Podemos, pedem a inegibilidade de Bolsonaro, além da aplicação de multa pela acusação de utilização das comemorações do bicentenário da independência para promover sua candidatura à reeleição nas eleições de outubro do ano passado. Para a acusação, Bolsonaro usou o 7 de setembro para realizar atos de campanha, utilizando a máquina pública como benefício próprio. Ministério Público. Durante a sessão, o Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonetti afirmou que Bolsonaro cometeu abuso por obter vantagem eleitoral. Gonetti também condenou o uso das Forças Armadas pela campanha. O quadro do 7 de setembro de 2022 expunha à população a imagem dessa finalidade que a ordem jurídica quer evitar entre o agente político em campanha e reeleição e as Forças Armadas. A associação do candidato como um referido apoio das Forças Armadas se revela de sensível gravidade para a regularidade das eleições, afirmou. O advogado Tarcísio Vieira de Carvalho defendeu a rejeição das ações e disse que Bolsonaro não usou a comemoração de 7 de setembro
para sua candidatura. De acordo com a defesa, Bolsonaro deixou o palanque oficial e foi até a outra parte da esplanada dos ministérios, onde o carro de som estava preparado para a campanha, sem vinculação com o evento cívico. Após o encerramento do evento, Bolsonaro se dirigiu ao local e, sem a faixa presidencial, discursou na fase posterior ao evento oficial, somente por aquelas pessoas que se deslocaram para o local e se dispuseram a ouvir, afirmou a defesa. Em caso de condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos pela segunda vez. Contudo, o prazo de 8 anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado 2 vezes. A punição também pode atingir o general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro. Em junho deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação para usar uma reunião com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. Mais do mesmo, mais um julgamento, mais uma condenação. Esse agora está suspenso, mas tudo caminha para a condenação. E agora, José? O ex-presidente Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico faz tempo, né? Já é a terceira, já né? Pode pedir música. Eu não acredito, apesar da suspensão, o próximo, né, a votar é o ministro Benedito, que já sabemos, né, que é o ministro lá do tapinha nas costas, que o presidente Lula deu o tapinha nas costas, né, e ele respondeu missão dada, missão cumprida. Já sabemos esse voto. O que será? E eu, como disse na semana passada, o presidente Bolsonaro já está inelegível. Não cabe recurso, mas ele vai recorrer daquela inelegibilidade dos 8 anos para o próprio STF, já sabemos o que virá dali, então, ponto, ele está inelegível. O que eu faria se eu fosse a oposição, de verdade, eu obstaria esses julgamentos, porque foi o que disse aqui semana passada. Pode ser um tiro no pé. O ex-presidente Bolsonaro, realmente, depois das comemorações lá do 7 de setembro, né, e esse foi um argumento dado pelo advogado dele, fez as comemorações e depois trocou de roupa, saiu e foi comemorar o 7 de setembro com o povo. Nada além do que ele fez durante a campanha toda. É um presidente que pega muito essa pauta do patriotismo, as datas comemorativas, bandeira nacional e tudo mais. Então, foi o que ele fez, né, depois que fez as comemorações oficiais. Agora, o que acontece? Para as próximas eleições, em sendo julgado proibido esse tipo de conduta, vai ter que valer também para todos, não é? Então, se valer agora para o presidente Jair Bolsonaro de não poder fazer live, que falamos a semana passada, e agora de poder comemorar o 7 de setembro com o povo, também terá que valer para os outros candidatos nas próximas eleições. Olha, eu penso que eu não consigo acreditar, na verdade, na isenção do ministro Benedito Gonçalves. Essa que é a grande verdade. O ministro que tomou ali um tapa, não foi nas costas, doutora Denise. Não foi um tapinha nas costas. Ah, no rosto, ainda pior, então. Foi no rosto, é um pouquinho pior. Teve um tapinha no rosto e depois disse missão dada é missão cumprida. Poxa, eu penso da seguinte forma, eu acho que quando um membro do Poder Judiciário ele quer se tornar um agente político, o melhor caminho é que ele saia do Poder Judiciário e vá pro meio político e faça a sua campanha. E não fazer dessa forma, né? Essa que é a grande verdade. Mais uma acusação sobre essa história do 7 de setembro. Particularmente eu não vi nada demais. Eu acompanhei esses atos aí do 7 de setembro, inclusive estava lá na Avenida Paulista na época. Sinceramente não vi nada demais, eu não vi abuso nenhum, não vi campanha alguma. O que teve foi um arrobo patriótico, como sempre foi característica do ex-presidente Bolsonaro. Então, particularmente, não vejo nenhum exagero, não vejo nenhum motivo para se solicitar esse tipo de condenação. Só que aí quando a gente olha quem pediu essa condenação, que no caso é o PDT e a senadora Soraya Tronic, a gente já tem uma ideia da coisa e de quem está pedindo, né? Acho que se pede tudo e não se consegue muita coisa. Fato é, Bolsonaro pode ser considerado inelegível mais uma vez. Deixa eu lembrar de uma coisa. Por mais que você coloque ali 8 anos de inelegibilidade,
o próprio ministro Gilmar Mendes demonstrou durante salvo engano, na semana passada, que houve uma intervenção do STF que foi extremamente importante para a eleição do presidente Lula. Ou seja, no Brasil, em se tratando de eleição, não tem como ter previsibilidade de absolutamente nada. Essa condenação que o Bolsonaro teve, ela pode ser apagada a qualquer momento. Não existe segurança jurídica neste país. Essa aqui é a grande verdade. Duvido muito que essa condenação ocorra, em que pese eu realmente não acredito na isenção do ministro Gonçalves, mas vamos descobrir aí daqui a algum tempinho se teremos mais uma condenação de Bolsonaro ou se ele se livra de mais uma. Na verdade, independente de ser condenado ou não, os 8 anos não vai afetar em mais nada. Já tem uma condenação, está cumprindo os 8 anos e não vai para 16. Não é assim que funciona. Exato, e tem uma coisa curiosa, né? Parece que mesmo já fora da presidência da República, a mídia parece que gosta de reiterar esses casos e colocar eles sempre em evidência. Eu só vou chamar a atenção aqui do atual genro do presidente da República, que é candidato numa cidade, pré-candidato a prefeito numa cidade anterior, que desfila pelo palácio, né, com os ministros e tudo mais. E se essas fotos foram utilizadas em campanha, ou então se essa ingerência política for utilizada em campanha, tecnicamente não pode nem mais ser candidato, né? Sim. É bom pensar bem aí que já está se abrindo um leque muito grande. Mendonça suspende a ação de Lira contra Renan Calheiros. Ah, que maravilha. Só coisa boa. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quarta suspender a tramitação de uma ação penal na qual o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acusa o senador Renan Calheiros de crimes contra a honra. O caso estava em tramitação na Justiça do Distrito Federal após Lira processar Calheiros por declarações postadas nas redes sociais no ano passado. O senador acusou seu adversário político de desvios de recursos e interferência na Polícia Federal de Alagoas. Ao analisar o recurso da defesa de Renan, Mendonça entendeu que o caso deve tramitar no Supremo em função do foro privilegiado. O ministro relembrou que a Corte já definiu que acusações relacionadas ao mandato de parlamentares devem ser julgadas pelo STF. Depois do caso da Ana, as coisas estão andando, né? Parece que começaram a tirar um monte de esqueleto dos armários, é isso? Já nem vou falar aqui, porque já tem que ir para o STF, então já vai. Já foi, para o STF. Tem que entrou lá, né? É que... você falou do Dallagnol, eu assisti ele no Roda Viva, né? E a gente percebeu, tudo bem, que o Roda Viva tem 40 anos de história, eu acho. Sempre foi um programa quente, sempre foi bacana de assistir, porque ali eles colocam os entrevistadores para dar aquela cutucada no entrevistado. Isso é muito legal mesmo. É para tentar tirar o cara do centro dele da cadeira, né? Para ver se o cara levanta e tal. Mas eu percebi que na segunda-feira, né, tava um pouquinho demais, né? Passou do ponto, né? Teve um cara lá, um jornalista do Intercept lá, que passou vergonha. Ele passou vergonha da toda Vaza Jato, né? O Deltan rebateu todas as perguntas dele, todas, e falou, não tem prova nenhuma. Olha lá, a polícia investigou tudo que vocês apresentaram, não tem prova da autenticidade. Então, como foi um hacker, poderia ter sido manipulado. E uma coisa que é importante, Márcio, no caso do Dallagnol, é porque ele foi cassado. Muitas pessoas não compreendem. A lei da ficha limpa, que foi rasgada com a eleição do presidente atual, foi rasgada, ela prevê lá, dentre várias possibilidades, de você deixar um agente público, né, inelegível por uma conduta inadequada. Esse artigo que ele falou, eu não conheço a fundo, mas ele disse que tem um inciso que trata de membros do Ministério Público. É específico do Ministério? Tem lá. Eu não, sinceramente, eu não lembro agora de cabeça, que é específico. E diz o seguinte, se o membro do Ministério Público tentar fugir de uma possível punição, os efeitos retroagem para que ele não possa... Só para o pessoal poder entender o que é fugir de uma possível punição. Digamos que eu sou um presidente da República e estou sofrendo um processo de impeachment. Repete. Se eu sou presidente da República, se eu estou sofrendo um processo de impeachment. Continua. Eu abro mão do mandato, acabou o processo e eu continuo com meus direitos políticos e posso... Isso. Para o procurador, ele não pode sair da procuradoria e tudo vai parar. Não, tudo continua.
Aí é que entra o detalhe, Márcio. Primeiro, processo. Segundo, no Ministério Público ele tem uma coisa um pouquinho mais específica, que ele chama de PAD, Processo Administrativo Disciplinar, tá? Mas antes de virar um processo administrativo disciplinar, tem que haver uma reclamação. A reclamação não está prevista. Então, vamos fazer um exercício mental. Imagina que você mora numa cidade, que você é servidor público, que você não gosta do prefeito atual, e você começa a criar celeumas com ele. Aí o prefeito descobre que você tem pretensões políticas. Sabe o que o prefeito faz? Ele faz uma reclamação contra você. Deixa guardado na procuradoria. A partir do momento que você pedir, né, no caso, você sendo servidor, você não é obrigado a pedir exoneração. Você pede afastamento. Aí você concorre o pleito e depois você retorna às suas atividades. No caso de alguns membros do Poder Executivo, como Ministério Público, juiz, você tem que pedir exoneração do cargo, poder sair. Aí você sai, você é eleito, aí o prefeito pega aquela reclamação que tu nem tinha conhecimento e fala, ó, você não pode porque essa reclamação foi feita com você, ia virar um procedimento administrativo por similar e provavelmente você seria condenado. Cara, isso é mais uma insegurança jurídica muito difícil, cara. Muito difícil. É o que, resumidamente, o ex-deputado vai contestar dentro dos recursos que ele impetrou. Exatamente. Então, tudo isso vai ter desdobramento, não vamos aguardar. Vai ter desdobramento. Só que eu vou ser sincero, cara, você perder o cargo assim, para recuperar é difícil, né? Porque aí o STF vai entrar no ritmo normal, bem eu já devagar. falei aqui isso, se isso for revertido, você cria um grande ícone político nessa situação. Então, olha só como é que... você já viu sob outros olhos, viu? Entendeu? E olha, eu tô indo numa questão legal. Você pegou uma arma para alvejar elefante. Quem tiver em casa, assista o Roda Viva de segunda-feira agora, você vai gostar, viu? Porque o bicho pegou lá. Até a própria mediadora é Vera Magalhães, né? Eu acho. Que foi ela que, no debate presidencial, tomou o Bolsonaro acabou o Bolsonaro xingou ela, né? Ela foi mediadora e em vários momentos ela teve que intervir. Nada justifica essa questão de ser descortês, nada justifica. Não. Nada justifica. A roda é viva. TSE rejeita a cassação de mandato do governador de Santa Catarina. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem a cassação do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e da vice-governadora Marizisa Boen, do PL. A eleição da chapa foi questionada pela advogada Rosiane Magari Martins, que disputou uma vaga de deputado estadual pelo PSOL. Na ação, a advogada acusou a chapa de uso indevido de recursos do fundo eleitoral e abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. De acordo com o advogado José Eduardo Cardoso, a campanha teria fraudado a cota de gênero, que obriga a destinação de 30% dos recursos para candidaturas femininas. Segundo o advogado, o PL recebeu 9,3 milhões do fundo eleitoral e destinou 93% para a conta da campanha da vice. De acordo com a acusação, os recursos foram usados pela chapa majoritária para burlar a obrigatoriedade de cumprimento da cota. É evidente que isso foi uma fraude. Colocou-se uma mulher que nem apareceu na campanha para apropriar-se do dinheiro das mulheres. Uma regra que existe para valorizar a mulher na política foi utilizada para colocar as mulheres como peças decorativas de uma campanha, argumentou. Ao analisar a questão, o TSE discordou da acusação e os ministros entenderam que não houve irregularidades na campanha do governador. Para o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, não há impedimento legal para os partidos realizarem transferências de recursos para chapas compostas por vices que são mulheres. Não há prova robusta de desproporcionalidade entre os recursos auferidos pela chapa vencedora do pleito ao governo de Santa Catarina e as demais que não obtiveram êxito, afirmou. Durante o julgamento, o advogado Rodrigo Fernandes, representante do governador Jorginho Melo, disse que antes de chegar ao TSE, o pedido de cassação foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE de Santa Catarina. Todos os gastos do PL foram aprovados pelo TRE sem ressalvas. Um tribunal que é conhecido pelo seu rigor em relação à prestação de contas.
completou. As informações são da Agência Brasil. Uma mulher vice, uma candidata a deputada e as acusações. A mulher ocupando seu espaço? Nessa mini reforma eleitoral, e falo aqui como mulher... Você gostou do trocadilho aqui. Essa mini reforma eleitoral poderia aproveitar para rever tantas regras, e principalmente em relação às mulheres. Porque tem essa cota, né, de 30% que as mulheres têm que cumprir. Agora eu falo aqui como mulher. As mulheres não sentem vontade, não sentem necessidade, não se sentem representadas pela maioria dos partidos. E com tanta atribuição que a mulher tem, e veja, hoje em dia, né, a figura do político está muito ligada à corrupção, a roubo, fraude, condenação, né? Eles circulam muito, figuram muito aí nas notícias negativas. Então a mulher, né, que é bem mais inteligente, acaba não se empolgando de se enveredar por esse lado da política. Esse é um ponto. E a gente sabe que, nesse caso do governador Jorginho, ele foi inocentado, né? Me parece que a PGE, o TRE, antes do TSE, não viu prova robusta, então inocentou, arquivou. Por isso que o TSE, na verdade, acabou só endossando, né, e convalidando o julgamento do TRE. Mas a gente sabe, sim, que essas candidaturas de laranja, como dizem, existem. Então, coloca uma mulher na legenda lá, essa mulher não aparece, dá o nome. A gente sabe que existe isso. A mulher só dá o nome para cumprir ali a cota, mas não aparece no programa eleitoral, não recebe verba, não recebe apoio, não recebe nada. E só para cumprir uma proforma ali, né? Uma exigência da Justiça Eleitoral. Isso existe e fica aqui. Então, um ponto que essa mini reforma eleitoral, que se fosse feita com mais tempo, poderia observar em prol das mulheres. Eu tenho 2 pontos sobre esse caso aí. O primeiro ponto diz respeito sobre quem impetrou essa ação, que no caso foi o PSOL. Eu confesso que eu gostaria de ver as contas do PSOL para ter uma ideia de quanto que eles gastam com honorários advocatícios, que não deve ser pouco. Especialmente porque, doutor, o Cardoso, né, o José Cardoso, para quem nos assiste, nos lembrar de quem foi o advogado que participou nessa ação, foi o advogado que defendeu a ex-presidente Dilma durante o processo do impeachment. Então, veja, os honorários não foram baratos, certamente. Então, veja só, o PSOL ele é recordista, diria que mundial até, de impetrar ações no âmbito político. Se você olhar todas as polêmicas que existem no Supremo Tribunal Federal, foram impetradas justamente por quem? Pelo PSOL. E não só esse ponto, mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre esse assunto é o seguinte: o PSOL ele também gosta de entrar com essas ações, ele fala sobre defender mulher, essa coisa toda, mas quando tem uma mulher de vice que não é do cercadinho ideológico deles, eles tendem a atacar sempre, né? Uhum. Isso a gente pode ver na Câmara, pode ver no Senado, em qualquer lugar que o PSOL esteja, ele faz isso. Então é uma conduta. O PSOL todo mundo sabe, ele é um partido de extrema esquerda, é linha auxiliar do PT e para tudo ele judicializa. Então acho que tem que começar a se rever esse acesso dos partidos políticos ao judiciário também, para que não haja excesso, porque toda hora o mesmo partido batendo em diversos pontos, a saber. Tá aí. Então, a situação é essa. O Jorginho continua governador e tem a vice-governadora. Fim do Aerolula. Após pedido de Lula, FAB prepara a cotação de custos e estuda alternativas. Depois de bater recordes nas viagens internacionais neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai mudar de avião. Lula quer uma aeronave com maior autonomia de voo, que não exija muitas escalas para abastecimento e mais espaço para acomodar convidados. Para isso, o Força Aérea estuda 2 alternativas: adaptar uma das suas 2 aeronaves ou adquirir um novo avião usado já com as configurações prontas. Para adaptar o Airbus A330-200, seria preciso colocar internet, suíte com chuveiro e uma sala reservada para que o presidente possa despachar, um gasto considerado elevado. A FAB vai fazer a cotação do valor, que pode subir para as exigências de Lula e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Dependendo dos custos, a compra de um outro avião usado pode ficar mais atrativa.
O atual avião presidencial, o A319, chamado de Aerolula, foi comprado pelo próprio presidente em seu primeiro mandato. Tem 18 anos de uso e se aproxima da metade do ciclo de vida, o que iria passar por um processo de reformulação. Ele possui suíte presidencial e chuveiro, um espaço reservado com 2 mesas e 8 cadeiras e a capacidade para 16 pessoas, mais a tripulação e um total de 39 passageiros. Já o A330-200 tem capacidade para 250 passageiros ou um pouco mais, dependendo da configuração. É um avião enorme com autonomia para até 16 horas de voo. A aeronáutica defende que Lula só utiliza a nova aeronave para voos longos. A FAB já vinha discutindo trocar o avião presidencial por uma aeronave mais nova e com maior autonomia de voo. Mas o projeto foi acelerado após a viagem de Lula ao Japão, quando precisou fazer 2 escalas, deixando o trajeto cansativo para o presidente, que tem 77 anos, além de maiores custos como tarifas aeroportuárias e risco à segurança. O presidente tem à disposição uma frota de aviões e helicópteros do Grupo de Transporte Especial, GTE, que fica em Brasília. A FAB confirmou que estuda o assunto. Viajar menos, teleconferência. Ele está se divertindo aqui, brincando um pouco, mas tem que realmente estudar isso, né? Mas é de se observar investimentos, né? Márcio, eu sou, assim, nesse ponto eu sou muito cético, muito objetivo. Tudo é matemática. Então, realmente, de fato, se colocar ali na ponta do lápis, a gente sabe que isso para tudo, né? De acordo com o tempo de uso, o número de manutenções, o custo com manutenções começa a aumentar. De repente, é de fato um avião com mais autonomia. Só que é colocar na ponta do lápis. Porque, não, vou ter que fazer muita escala. Ok, mas eu vou fazer quantas viagens no ano que justifiquem que eu precise fazer tantas escalas? 1, 2. Peraí, então a gente não consegue adequar, de repente fazer menos viagens dessa do que elevar o custo. Então eu acho que tudo tem que ser... Já que eu vou fazer uma escala, não consigo dizer se está certo ou está errado, eu não conheço os números, mas eu acho que a análise é essa. Logística. Exato. É o que a gente estava falando agora, é o planejamento. Olha, há necessidade de um avião para 250 pessoas? Quem está viajando? A gente está levando o país, a gente está levando o governo, o executivo turismo junto. Entendeu? Então, peraí. Há necessidade? Existe a necessidade. Ok. O que é mais benéfico? Pegar uma nova, pegar uma usada, adaptar o que se tem? Quando você fala nas 250 pessoas, a pessoa fala, mas tudo bem, gente, mas são 250 pessoas, que se eu vou para um outro país, é de responsabilidade do governo todas essas estadias. Sim, não é só o avião. Não é só o avião, é tudo. Agora, se eu preciso de 250 pessoas no meu staff, convidados, mas o que significa convidados? Sim. São os meus amigos? São as pessoas importantes? Vai viajar uma comitiva de empresários que vão ao país que o presidente vai estar visitando para fazer reuniões, tentar, né, viabilizar tratados comerciais, aproximação. Mas o que você precisa rever isso aí. Porque... assim, o principal, o que eu ainda imagino, já também é um assunto que já discutiu bastante aqui. Eu acho que nesse momento o que se precisa o presidente iniciou o governo com um foco muito forte nas relações internacionais e que, assim, vamos combinar que não tem dado muito certo. Até por conta da desarrumação da nossa casa, por muitas vezes o tiro tem saído pela culatra, assim como foi o comentário na última semana a respeito da Arábia. Da situação na Venezuela ser apenas uma narrativa, o que trouxe um holofote negativo para o Brasil, do restante dos países aí, inclusive de esquerda. Não foi os países todos, não. Inclusive os países de esquerda criticaram, porque não é, a gente sabe, sim, tem evidências há muitos anos de que é realmente uma ditadura. Então não dá para dizer que é uma narrativa, porque realmente é uma ditadura, a situação não é boa, o povo sofre. Então, o primeiro ponto, eu acho que é reavaliar
a real necessidade de tantas viagens. Num mundo em que a gente hoje está estudando reduzir a jornada de trabalho para 4 dias na semana, por conta da possibilidade de trabalho remoto, num momento em que a gente tem procurado usar menos papel, procurado ser mais sustentável e mais ágil, atendimento em tudo que é empresa agora é inteligência artificial e tal, há necessidade de tanto deslocamento, porque tudo isso é custo. E quando eu estou ausente, alguém tem que assumir no meu lugar. Então, sabe, tem toda uma relação. E agora, se de fato encontrar e falar essa é a real necessidade, aí eu acho que tem que ser coerente, porque não é só esse avião, ainda tem essa, não é só esse avião. Esse é um avião. O presidente tinha uma frota disponível ainda de aviões e helicópteros para deslocamentos. Então, não dá para otimizar. Ah, mas se aquele não tiver... Pô, se aquele não tiver, não é assim que funciona. Ah, eu tenho o meu carro. Pô, mas se não tiver esse carro, pô, eu alugo um, ou então eu uso do meu amigo, ou então eu adio a viagem. Então, a gente precisa ter tanto disponível. É realmente a prioridade. É o que a gente dizia agora do carro popular. É a prioridade. Está se discutindo, inclusive, a possibilidade de utilizar esse avião, né, com adaptações para fazer abastecimento nos caças. De caças. Então está vendo essa possibilidade de utilização dentro de uma estratégia militar. Mas, assim, até para se vai justificar... comprar mais um e vai deixar 3 à disposição? Vai ficar complicado. Já pensou uma comitiva de 300, 400 pessoas viajando? Porque isso tudo sai do seu bolso, do nosso bolso. Virtual News.